Oi, pessoal, boa noite. A gente teve aqui um probleminha de conexão. Vamos tentar aqui novamente com o nosso convidado do Damasceno. Vamos ver se agora vai. Só um minutinho. E Pronto, agora? agora eu te escuto. Pronto, maravilha. Bom, deixa eu refazer aqui a minha pergunta, né? A gente estava falando sobre retorno do futebol, né? Existe um debate econômico, geração de emprego, né, que proporciona o futebol em si. Quem faz o material esportivo, quem faz os uniformes, quem transmite jogos, inclusive, né, você tem toda ali uma estrutura de pessoas. Você tem os empregos indiretos, né, das pessoas que convivem ali em dia de jogos, que vendem ali o seu cachorro quente, a sua água. E fala-se muito, né, se volta, se não volta. Muita gente tem utilizado, né, essa questão de que na Europa já voltou. Só que é importante a gente lembrar que lá houve, de fato, uma paralisação, né? O lockdown lá, de fato, paralisou, as pessoas ficaram em casa. E no Brasil a gente não viu essa parada, né? Cada estado age de um jeito, o município age de um jeito. Não existe uma coordenação articulada. E aí existe esse debate sobre o retorno do futebol. Existe uma preocupação, naturalmente, de alguns clubes que necessitam desse retorno pela questão financeira, mas nós temos vidas, né? Pessoas envolvidas, nós não temos leitos suficientes, vagas em hospitais. Dito isso, eu queria ouvir tua opinião sobre o retorno do futebol. O que é que você acha? Assim, é complicado, né? O futebol uma hora ia ter que voltar. A gente tem que ser bem sincero com isso. Ia voltar, vai voltar, né? O Campeonato Carioca tá voltando hoje. É o melhor momento? Acredito que não. Para voltar a ter jogo, para colocar toda uma estrutura. Mas, assim, vamos lá. Levando em consideração, tá abrindo shopping, tá abrindo comércio, mesmo que de forma reduzida, sem controle nenhum, sem testagem correta nesses locais, sem a higienização correta nesses locais. E, assim, no futebol, pelo menos no futebol de alto rendimento. A gente está falando aqui de Fortaleza e Ceará, que estão na Série A, e de tantos outros clubes que têm a condição de comprar mais testes, de fazer todo o protocolo necessário. Tá? Eu acho que o momento para voltar ao jogo hoje, eu acho que é errado. Fazer como aqui fez, que liberou os treinos de uma maneira gradual, de fazer ali direitinho, dando tempo ao tempo. Pô, a Federação Carioca aprovou o retorno do Carioca na segunda-feira e o jogo acontecendo hoje. Para mim faz o menor sentido. Não tem nem tempo de preparação para os atletas. Né? Aqui não, aqui está se falando no final de julho voltar a ter jogo. A Copa do Nordeste ser entre julho e agosto. Aí sim eu espero que a gente esteja já numa curva descendente da pandemia, porque como você falou, foi uma salada mista as decisões aqui no Brasil, né? Porque a gente tem um governo negacionista que não acredita que seja isso tudo, um governo federal, e ainda bem que temos governadores que se atentaram à gravidade da situação e com medidas frouxas, digamos assim, mas teve. Tá? Eu acho que aqui no Brasil, pô, deve ser o país com mais tempo de lockdown, porque assim, quando aqui iniciou o lockdown, lá na Europa, basicamente já estava, sei lá, 2 semanas, lá já voltou há algum tempo, porque sim, lá se respeitou, porque sim, é outra cultura, mas aqui fica esse tempo inteiro e assim, 3 meses sem os atletas poderem treinar é tempo demais. É tempo demais para quem é atleta de alto rendimento. Ganha peso, perde a explosão muscular. Então é super necessário o treinamento. Tá? O treinamento. Como eu estou dizendo, jogo, acho que aqui, como a gente está fazendo, tratando ali para o final de julho, o mais correto. Eu até vi que vocês publicaram, eu inclusive basicamente me mantenho informado pelo Bora Leão, porque esse filtro é legal, né? O que você colocou lá atrás, não tem problema nenhum. Eu acho que inclusive, às vezes os jornalistas eles não falam na linguagem do torcedor, né? Eles jogam ali uma porrada de informação
basicamente você pula, você nem lê, né? Tem tanta coisa que você não lê. Sobre a proposta, né, da Copa do Nordeste, ser realizada numa única sede, né? Naturalmente será definido ainda o estado que consiga centralizar, digamos, os clubes que vão participar, mais ou menos nessa perspectiva, né? Mais ou menos nessa perspectiva de retorno do futebol, como a maioria está prevendo para a primeira semana de julho, né? Alguns para o meio, outros para o final. Eu até vi uma charge, mais ou menos na linha de raciocínio que você colocou, do Maracanã, né? O Maracanã tem um estádio, tem um hospital de campanha, né, do lado. E aí era meio que o jogo acontecendo, pessoas chegando ao hospital, pessoas morrendo nas próprias UTIs. Então, fica, digamos, uma questão muito difícil, né? Eu acho que o treinamento também, baseado nessa perspectiva de rotina de treino, você tem jogadores de alto nível, como você colocou, envolvidos. Então, se não volta agora, pensando numa perspectiva para julho, isso não seria possível, né? Porque os jogadores não estariam com preparação física suficiente. Então, acho que mais ou menos nessa linha de raciocínio é parecida com a minha. Eu acho que é um equívoco realmente voltar aos jogos, ainda que volte, tem que ser sem torcida, né? Porque o mundo não será mais o mesmo, né? Não adianta a gente dizer que vai voltar ao normal, que a nossa vida será a mesma. Durante ainda muito tempo a gente ainda vai conviver, principalmente quando a gente por pessoas que negam, né? Ou seja, não acreditam. E isso apenas prejudica, né, a quarentena. Exatamente. Você está conseguindo me ouvir? Agora voltou. Tá me ouvindo, Dudu? Agora voltou. Conseguindo me ouvir? Sim, sim. Me escuta? Pronto. A outra coisa que eu queria... Escuto. A outra pulou-se no Fortaleza e depois parece que caminhou, né? E aí eu queria saber de você, a gente não me aprofundei. Russo, né? Acho que é um russo, é um grego, acho que é um investimentos para o Fortaleza, coisa que a gente está muito acostumado a ver na Europa, né? O PSG talvez seja um modelo desse tipo de investimento. Eu não sei em que condições, né, seriam esse investimento. Você pode investir para colocar a sua marca, ou você pode comprar o clube. E às vezes me preocupa, né? Os clubes têm uma identidade, né? Se você compra um clube, você não trata ele como uma de questão social ou uma marca. Você trata ele como um produto, né? Que você quer lucrar, às vezes, com características importantes do clube de futebol. Eu queria, aí parece que deu uma melange, né? Questão do recurso, deram uma esfriada. Queria que você falasse pra gente sobre esse fundo, a tua opinião. Pronto, assim, a legislação brasileira, no momento, não permite a venda de um clube, tá? Ainda tá entrando no... Acho que não sei em qual processo tá, mas estava passando por aprovação uma lei para o futebol de virar clube empresa, para ser aprovado clube empresa e tudo mais. Os clubes virarem SA, como vai acontecer com o Botafogo. Surgiu o Ivan Savic, um russo que tem um time grego, querendo investir aqui no Fortaleza, né? Querendo ampliar seus horizontes, e ele queria um clube sul-americano, um clube brasileiro, e o filho dele, que é o seu sócio de negócios, gostou muito da torcida do Fortaleza, pela festa feita contra o Bahia e tudo mais, e tiveram ali as primeiras sondagens, né? Sondagens iniciais, para saber como seria. O presidente Marcelo Paz já disse que gostaria muito de ver esse dinheiro aí, se tivesse um investimento de fato, mas, como você falou, por conta de toda essa situação que vive o mundo, tudo foi paralisado e a gente não sabe se o russo vai querer voltar a investir aqui, ou se ele vai querer só comprar. Se for para comprar, não tem essa possibilidade, por conta também da nossa legislação. Quanto ao que perder a identidade por conta da venda, algo que acontece muito na Europa. Na Europa, os clubes, mesmo os gigantes, ali na Inglaterra, por exemplo, tem donos. O Liverpool, um clube super tradicional, tem dono. Acho que é o
Putz, acho que é o LeBron James, tem participação lá nas ações do Liverpool. O United tem dono, Inter de Milão tem dono, Milan tem dono. E eu acho que pode ser que seja o futuro do futebol, seja isso. Acho que a gente pegar como parâmetro a Europa, que é tudo que acontece assim, talvez o futebol brasileiro aconteça isso num período ali de médio e longo prazo. O pessoal tá até comentando aqui a questão do Oswaldo e do Felipe, né? Essa questão de curtir durante porque o clube fica numa situação até complicada, né? Posiciona-se, fala que coloca todas essas questões de saúde e os atletas tiveram, eu acho que para o Felipe teve uma multa, né? Uma punição. Eu não sei se ocorreu mesmo no Oswaldo, eu particularmente não vi. Não sei se você está sabendo de alguma informação nesse sentido. Pronto, o Oswaldo recebeu apenas uma advertência, muita gente ficou até cobrando Fortaleza. A questão é que o Felipe é reincidente, então por isso o Felipe recebeu uma multa e tal, afastado por uma semana. O Oswaldo foi ali, puxou a orelha e tal. Enfim, como você disse, o Fortaleza toma todos os cuidados e isso depende muito dos atletas também, para não colocar os outros atletas em risco, para não colocar funcionários em risco, tá? O Felipe é um caso do jogador de futebol, né? Porque o Felipe, pelo amor de Deus, o Felipe joga de bola, o que o Felipe tem de qualidade com a bola nos pés, falta de inteligência pro cara, falta alguém para assessorar melhor ele, que ele joga muito, mas desde lá de 2017, com aquela gente que visto ele falando que queria jogar muito para sair de Fortaleza e diversas outras situações, né? É complicado. O Fortaleza está fazendo o que é necessário. E punindo. E se o Oswaldo sair de novo, que multe o Oswaldo, que é um jogador que eu adoro, um jogador que eu gosto muito mesmo, até como pessoa. É um dos poucos jogadores que eu sigo aqui no Instagram. E que puna também, que puna. Agora, eu entro muito no quesito do Felipe. Véio. Do Felipe, eu acho que, por chamar ele de burro aqui, não tô menosprezando o cara. Tô falando, assim, de vacilar. Primeiro de tudo, a furada de quarentena. Aí o cara ainda me deixa postar foto dele e ainda compartilha no perfil dele. É assim, é levado à enésima potência de responsabilidade de burrice. Porque ele sabia que ia chegar na torcida, sabia que ia chegar nos diretores, sabia que ia se espalhar. Enfim. Coisa, Dudu, vocês, né, de forma geral, você, o Bora Leão, naturalmente, todo mundo que compõe, o pessoal que trabalha, que assessora, vocês estão acompanhando o dia a dia. Como é que está a questão das obras? Tem avançado, tem caminhado bem? Faltando muita coisa? Como as questões? Você sabe? Pronto, até 2 semanas atrás elas estavam paralisadas. Eu não tenho notícia de 2 semanas para cá, como o comércio voltou, várias obras aí no meio da cidade voltaram. Pode ser que tenha voltado também lá no PC, mas passa por uma melhoria absurda. Vai ter uma live sábado por lá, uma live de São João, e a galera dos bastidores bateram algumas fotos do gramado, e, cara, tá assim um negócio perfeito. Eu tive no PC em 2017, 2018, e, cara, assim, o campo era horrível. O gramado horrível, a estrutura horrível. E ver o que tá se tornando, que ainda tá ali no processo, deve estar 70%, 75% de conclusão de como vai ficar, é algo pra gente valorizar. Mais do que... A gente quer título, claro que a gente quer título, claro que a gente quer participar de Sul-Americana. Claro que a gente quer que o jogador XY venha, mas a estrutura fica, tá? A estrutura fica, o legado fica. É isso que o Ceni bate muito na tecla. E, assim, por conta da pandemia, tudo mudou, né? Tudo mudou e talvez, infelizmente, passe por alguma mudança, reduza custos ali, deixe uma parte da obra para finalizar só Deus sabe quando. Mas o mais importante para o futebol, que é o gramado, tá ali 100%, tá perfeito. Eu acho que eu acho que a live vai ser no gramado, é isso que você está falando, pelo que você viu? Pronto, eu não sei dizer se a live vai ser no gramado em si ou se ela vai estar ali no entorno, a estrutura dela, pegando ali de fundo o gramado. Sei que vai ser no PC e acho que vai ser bem bacana. Vai ter Kátia Silene, vai ter Forró Sacode, enfim, uma live aí pra quem é tricolor assistir no sábado.
Outro fato, Dudu, que eu queria que você comentasse, inclusive você tem muita propriedade para falar, é essa questão da cana, né? O Fortaleza viveu ali pouco tempo atrás essa experiência muito linda, muito bacana. Infelizmente, essas tristezas do futebol que são coisas que a gente não consegue entender, né? Nem pela razão, nem essa eliminação precoce da forma como aconteceu. Você, inclusive, foi para a Argentina, né? Fortaleza proporcionou, né, essa estrutura no sentido de todo mundo pagou, né? Lógico, teve os custos e tal, mas criou, né? O Fortaleza tem um marketing brilhante, né? Assim, o material esportivo, essa questão dos sócios acompanharem no mesmo voo com a equipe. E eu queria que você compartilhasse essa experiência sua na Argentina, como é que foi lá. Clodoaldo, Rinaldo estavam lá também. Pronto, cara, assim, foi um negócio de louco. Eu nunca tinha viajado para fora do país. Inclusive, eu acho que eu andei de avião acho que 4 vezes na minha vida. 3 foram por causa do Fortaleza. Uma vez para São Paulo, uma vez para o Rio de Janeiro e assim para Argentina. E assim, foi sensacional. Eu não tive a oportunidade de ir no avião que foi a delegação. Eu fiz uma peregrinação, fui uns dias antes e tal, mas foi um negócio assim absurdo, um negócio assim que eu vou contar para meus filhos, para meus netos, porque, cara, a cidade toda tomada por torcedores do Fortaleza. E assim, sendo bem sincero, eles não sabiam o que era Fortaleza. Eles ficavam se perguntando, os argentinos, né? Que equipe é esse? Que time é esse? O que é isso? Né? Eles não tinham noção, não tinham noção. E a gente pegava e mostrava vídeo da torcida, e eles falavam que ia torcer pra gente. E assim, cara, foi um negócio absurdo, absurdo. O jogo foi na quinta, na quarta-feira a gente lotou um bar. Os argentinos ficaram putos, colocaram a gente pra fora do bar, a gente foi pro outro bar, a gente só sossegou quando chegou a polícia, como a gente não queria ser deportado. Os caras não queriam deixar a gente cantar, ficam com raiva de brasileiro. Mas, assim, quem pôde estar presente na Argentina, lá em Buenos Aires, ali no dia 13 de fevereiro de 2020, bicho, não vai esquecer nunca. Foi uma sensação, assim, espetacular mesmo. E quanto a não passar, faz parte. A gente pegou o Independente, um gol ali no final, mas foi digno demais, tá? Foi digno demais. E é isso que fica, é isso que fica. E a gente vai voltar mais vezes a disputar a Sul-Americana. Esse jogo contra o Independente vai ser só o primeiro de muitos, acredito. O bacana do Fortaleza, inclusive você citou que a própria questão do investidor russo, né, se deu pelo fator da torcida, né? Uma torcida apaixonada, uma torcida que protagoniza verdadeiras exibições com os mosaicos nos estádios, é uma coisa de louco, né? E eu pelo menos acredito que um clube que tem toda essa paixão, né? O torcedor, e ao mesmo tempo o Fortaleza vem protagonizando, pelo menos na gestão do Marcelo Paes, pegando um pouco a do Eduardo Girão, essa questão de trazer ídolos, né, para perto do time, né? O caso do Rinaldo, do Clodoaldo, do próprio Bosco, que trabalhou até recentemente. Como é que você enxerga, né, essa característica do Fortaleza em realizar essa, inclusive colocando para jogar ali na Fares Lopes, né? Foi outra inovação que o Fortaleza propiciou Eu os acho jogadores. eu acho que é super importante. Um time, né, um clube de futebol se faz da sua torcida, se faz dos seus títulos, da sua estrutura e se faz dos seus ídolos também. E a gente, assim, ficou muito tempo sem poder ter novos ídolos, né? A gente martírio de Série C e tal, estava não dando valor aos ídolos que a gente tinha. E nessa nova gestão, né, como você falou, a valorização desde lá de 2017 com o Bosco voltando, 2018 o jogando, fazendo a sua despedida na Fares Lopes, em 2019 o Rinaldo, todos esses caras, tirando o Bosco, né, o Bosco ainda ficou em 2018 um tempo, mas voltou para os Estados Unidos, o Rinaldo e o Clodoaldo hoje trabalham no Fortaleza, o Dude sempre faz ações com o clube, Lúcio sempre faz ações com o clube, recentemente eu fiz uma live falando dos 10 anos, Fabiano, Paulo Isidoro, assim, eles gostam muito do Fortaleza e a gente tem que valorizar nossos ídolos, né? A gente não pode deixar para valorizar depois que morre ou depois que para de jogar. E é muito bacana isso que a gente faz hoje. A gente pode dizer que tem ídolos, né? A torcida gosta muito do Boeck,
e pode cultivar isso. A gente foi um ídolo que a gente viu crescer minha geração, a geração mais nova, assim. Apesar da cara de idoso aqui, eu tenho 25 anos só. Então, assim, é muito bacana poder vivenciar nascimentos de ídolos e também resgatar ídolos do passado e colocar na prateleira merecida. Eu até aproveitar aqui para fazer uma propaganda, né? O pessoal do Bora Leão tem uma página no YouTube, né? Um canal. Tá perto, né? Tá perto longe assim, porque tá próximo de chegar nos 100 mil, né, Dudu? Inscritos. Já aproveita aí para o pessoal que estiver assistindo a gente para fazer a inscrição lá, porque tem vídeos curtos, alguns curtos, e muito nessa mesma metodologia, né? Clara e direta, que eu acho que é o que a nossa torcida sempre espera, essas informações, mas inclusive informações apuradas, esses debates, né? Esses comentários que às vezes o jornalista que não é torcedor, né, do clube, ele não consegue fazer. E também o torcedor jornalista, ele acaba tendo uma boa característica de ser, apesar de ser uma página dedicada ao Fortaleza, mas são análises sem muitas paixões, né, e amores envolvidos. São análises técnicas, né, e que eu acho que isso enriquece muito o debate do futebol. O Fortaleza, como você colocou, está em um outro literalmente, né, está em uma crescente. A gente espera que, passado a pandemia, a gente possa voltar ao nosso futebol, possa voltar com tudo, né, para que Fortaleza volte a ter as suas vitórias, né, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, para que mire ali a Libertadores, a Sul-Americana ou a Sul-Americana novamente, e com isso Fortaleza possa sempre crescer, né? Se a gente conseguir ter essas transmissões aí, quem dando certo também, com certeza o Fortaleza vai ter uma nova fonte de receita, a gente vai conseguir arrecadar mais, para que seja um clube independente, um clube que tenha, inclusive, condições financeiras de dar ali as contratações que o Rogério Ceni sempre cobra, né? O Rogério Ceni cobra bastante do Fortaleza e em muitas circunstâncias o clube não pode dar. Eu já queria que você também comentasse o atual elenco do Fortaleza. Você acha que tá faltando quais você comentou, só que apagou a nossa chamada porque acabou caindo. Quais peças hoje você enxerga que tem faltado no Fortaleza? Você naturalmente comentou que o Fortaleza no momento não vai se arriscar, né, naturalmente, financeiramente, mas que o Edinho e o Marcinho estão sempre ali no radar. E eu não sabia, você também colocou, que ele não fica no Atlético Mineiro, é isso? O Atlético tá dispensando ele de novo? Pronto, o Fortaleza hoje de carência que é um volante, né? Por conta do Michel, que vai ter que passar por procedimento cirúrgico. Um volante de mais chegada à área adversária seria a prioridade do Fortaleza. Mas o Sérgio Papelinho concedeu uma entrevista recentemente para o Diário do Nordeste e falou da situação do Marcinho, por conta dele estar no clube chinês, e pode ser que o futebol na China não volte esse ano e poderia acontecer um empréstimo e tudo mais. Fortaleza estaria aberto, as portas do Fortaleza estariam abertas para o Marcinho. E o Edinho, o Atlético está negociando com o futebol coreano, tem uma possibilidade dele ir para lá. Se não rolar e ele ficar sem lugar para ir, e o Fortaleza também vai estar de portas abertas. Só para falar do Bora Leão lá, a gente está chegando aos 100 mil, a gente está com 99.200. E o lance da parcialidade, do clubismo e tal. A proposta é ser clubista, assim, não tem como tirar 100% de lado o clubismo, mas eu acho que isso que é a diferença, tá? Eu acho que isso é a diferença. É um lugar que o torcedor sabe que eu vou querer o bem do Fortaleza, não vou estar lá para conjecturar contra o Fortaleza e tal. E eu acho engraçado quando tem os pós-jogos, né? Chega torcedor do outro time, por exemplo, jogo contra um Atlético Mineiro da vida, que a gente estava citando aqui, por exemplo, a gente ganha. Eu vou ter uma visão de torcedor do Fortaleza, eu vou ter uma visão de engrandecimento do Fortaleza e os caras vão lá nos comentários e dizem que eu tô sendo clubista. Ora bolas, um canal chamado Bora Leão comentando o jogo do Fortaleza, que é o que ele queria, né? Vocês têm, assim, Dudu, um contato direto com o Fortaleza, com a própria diretoria, né? Eu acho que o marketing, vocês são consultados, assim, como é que funciona essa relação? Eu não sei se vocês são a maior página dedicada ao Fortaleza, né? Eu acho que você deve saber também se existe uma maior.
maior, uma menor, enfim. Pronto, vamos lá. A gente não tem contato com a diretoria, assim, no geral, né? Com essa diretoria em específico a gente tem. São caras mais jovens, o diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, troca ideia com ele antes dele ser diretor de futebol. Então, quando tem alguma coisa, eu vou lá conversar com ele. O presidente Marcelo Paes, já pude entrevistá-lo algumas vezes, também tem o WhatsApp dele. Não gosto de ficar perturbando, não gosto de parecer o cara que quer ali em cima para saber quando eu não gosto dessa parada, não. Mas a nossa relação com o clube é bem bacana. Algumas ações em conjunto a gente faz, eles precisam de alguma coisa, de alguma divulgação, de alguma ideia. Eles sempre procuram a gente, tem sempre esse contato direto. A gente até brinca que o BL é a categoria de base do Fortaleza. A gente já levou diversos funcionários para o clube. Uma das assessoras de imprensa já passou pelo Bora Leão. Um designer é um amigo meu que já fez algumas coisas para o Bora Leão. O repórter da TV Leão já fez vídeo com a gente também do BL. Então, é uma relação muito bacana. Não tem, como é que posso dizer assim, uma limitação de críticas e tal. Muita gente até alega isso, dizendo que a gente não critica, a gente critica quando é para criticar. Mas eu acho que por ser um perfil de um torcedor, a gente não vai querer fazer nada que prejudique o Fortaleza. A gente vai criticar de uma maneira que não prejudique o clube, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Nunca deixando de falar a verdade, de trazer os fatos. Quanto a ser a maior página do Fortaleza, aqui no Instagram, eu acho que as Leoninas tem mais. No Facebook, eu acho que tem uma página que tem mais. No Twitter deve ter um ou outro que tem mais, mas eu acho que, no geral, a gente é o que tem mais seguidores agregados, juntando tudo ali. A gente tem quase 400 mil, juntando todas as redes sociais. No YouTube, sendo aí, com certeza, o maior de torcedor aqui do estado, tá? Que a TV Leão, que é a TV oficial do clube, tem 115 mil. A gente tá ali com 99. Para vocês terem noção, a TV oficial do rival tem 92 mil. Tá abaixo do Bora Leão. E isso é fruto de muito trabalho, a gente ir atrás e tal, e não desistir. Basicamente isso. Agora não, porque são poucas notícias, mas em dias normais, eu chegava a fazer 2, 3 vídeos por dia. Aqui é até o lugar onde eu faço os vídeos, aqui é na minha varanda, não tem muito segredo não, já até achar aqui, tudo bagunçado, mas aqui é a varanda, a churrasqueira. Eu boto só aqui e tal, não tem o estúdio, a galera fica louca porque eu não coloco os quadros do Fortaleza e tal, mas aqui é a casa que eu moro com meu sogro, com a minha sogra, com a minha esposa, com meu filho, não tem como, mas é um trabalho árduo de fazer vídeos e mais vídeos e não desistir e por conta disso a gente acaba tendo esse sucesso. Não é fácil, tem muita gente que está começando página agora que acaba olhando o BL como o objetivo a se alcançar, mas que entendesse que a gente tem 9 anos. Eu lembro, em 2012, quando a gente conquistou os primeiros 1.000 seguidores. Caralho, faltei soltar fogos lá em casa, assim. A gente dava valor a cada conquista. Quando eu tinha um post que deu 200 curtidas. Bicho, era um negócio assim que a gente ficava... Que hoje a gente acaba perdendo essa noção por conta do tamanho que a gente chegou, entendeu? E acaba que as páginas que começam agora querem já se espelhar na gente. O recado que eu dou é: façam um bom trabalho que um dia os frutos chegam. Tem até uma página nova que eu indico aqui, que é a Crônica Tricolor, que eles fazem um trabalho absurdo, que ainda não dá o retorno necessário de visibilidade que eles mereciam ter, mas eles continuam. Eu acho que é questão de tempo para eles arrebentarem. Eu acho que esse daí, Dudu, é até aquele que coloca números, né? Por exemplo, quantos gols o Rinaldo fez, não é isso? Contra quem fez, Clodoaldo e vice-versa, né? Isso mesmo, Deixa trabalho eu ler aqui. mais... Deixa eu ler. Pode falar. Não, pode comentar, pode continuar comentando, né? Porque tem esse que você tinha parado. O Crônica Tricolor é um trabalho completamente diferente do Bora Leão, e às vezes é isso que o torcedor espera. O torcedor não quer ter outro Bora Leão, o torcedor quer que tenha uma proposta completamente diferente, entendeu? É isso, e o Crônica Tricolor, bicho, é questão de tempo para os caras arrebentarem. Deixa eu ler só aqui alguns comentários. O João Werley, live top demais, Bora Leão. O Diego Franca, lá de Brasília, viu?
lamentável ter chegado. A gente vai deixar salvo, Diego, aí para você assistir. A outra coisa é o Ilan. O Ilan é um colega meu em direito. Ele é geógrafo também. Ele está perguntando: o carro-chefe de sócio de um clube para o torcedor do seu time como mandante, o que está para ocorrer por conta da pandemia, qual a contrapartida da diretoria poderia fazer para incentivar? É mais ou menos nessa perspectiva, Dudu, né? Tá, como ele falou, né? Os grandes europeus são assim. Quem manda o patrocinador master é o sócio-torcedor, né? Você não depende de marca na camisa, né? Parecendo um porque o torcedor é que mantém. E ele está perguntando essa questão, enfim, não está tendo jogos. Eu não sei se você está sabendo, né, dessas propostas do Fortaleza e a sua análise de maneira de sócios nessa situação de... Até agora o Fortaleza vem privilegiando novos sócios. Quem está entrando agora, quem está se associando agora, entra com 50% de desconto e tudo mais. Teve alguma medida para quem se manter sócio adimplente durante a pandemia, só que agora eu não lembro de fato. O que eu acho que tinha que fazer quem ficou adimplente esses 3, 4, 5, acho que um ano, basicamente, vai ficar aí sem público, ou sei lá quanto tempo, o mínimo que o Fortaleza devia fazer é ampliar um ano de sócio para essa pessoa que ficou pagando, aguentando essa barra, porque pago o meu sócio do meu filho, por exemplo. Tô pagando 200 contos, sem nada, sem nenhum retorno, digamos assim, só pela paixão, né? Só pela paixão. Em qualquer outro segmento já teria cancelado, com certeza, esses R$200 a menos aí que eu fico mais pobre todo mês. O Diego está falando Crônica Tricolor é do Bahia. Eu acho que ele deve estar confundido, porque talvez o Bahia tenha um também, né? Exatamente, mas tem aqui o do Fortaleza, só ele procurar, depois eu até divulgo lá no BR. Ele tá até como ser mais celebrado, sempre lembrando a camisa com coroa. Inexplicável ter sumido do Tradição em 2020. Eu até vi, Dudu, que você fez alguns comentários, né, sobre as camisas, né, eu acho lá a sua opinião, a azul, a vermelha. O que você achou aí desse novo material, desse novo enxoval, né? A camisa da Tradição 2020, linda, acho que assim... Camisa 1 não tem o que fazer, camisa 1 é isso aqui, uma retrô que eu tenho aqui. É vermelho, azul e branco, para acertar no layout, acertar na tonalidade. Massa, fizeram uma camisa lindíssima mesmo. E o que eu achei mais massa foi a dourada de goleiro, pouca gente gostou. Mas eu gosto de camisa feia, eu sou desses aí, eu tenho a jangada de poesia, eu tenho camisa laranja, eu tenho camisa verde-limão. Eu gosto de camisa feia, eu gosto de camisa que a pessoa me olhe de longe ali e veja que sou eu. Massa. Cara, deixa eu te colocar aqui uma outra questão, né? Recentemente, uma live com o Bruno Formiga, e ele é um gênio, né? Eu particularmente gosto muito dele, do Bruno Formiga. Os comentários dele são muito legais no YouTube, e ele é o silêncio dos inocentes, né? A gente vive um momento muito crucial do nosso país, e você não precisa ser de esquerda ou ser de direita, ou enfim, você não precisa ter nenhuma ideologia política partidária para saber as coisas ruins que estão acontecendo, né? Eu acho que às vezes o problema da população é olhar com muito ódio ou com muito amor aquelas questões, em vez de olhar com equilíbrio. E para te contextualizar, esse vídeo dele era ele falando sobre se posicionar, né? Tipo assim, todo mundo cobra que os jogadores se posicionem, só que esses jogadores não tiveram, por exemplo, uma educação, eles não tiveram... É o caso do próprio Felipe, né, que você citou. São jogadores que não têm coisas numa loucura. Mas, ao mesmo tempo, né, jogadores que são referências para muitas crianças, para muitos jovens ou para muitos adultos, às vezes, num momento crucial como esse, é importante opinarem, né? E aí eu falo opinar o eu. A mesma coisa, o Dudu é o Dudu, o Bora Leão é o Bora Leão. No Bora Leão ele fala tudo do Fortaleza. Na página dele ele fala do Fortaleza, ele fala de quem ele quiser, porque é dele, né? A página pessoal. Às vezes as pessoas também não sabem respeitar a opinião e confundem totalmente. E
a gente está vivendo esse protagonismo agora da questão das próprias torcidas organizadas, né? Torcidas antifascistas, organizando esses atos de rua. E aí meio que eu vou jogar para você esse contexto, para você comentar da forma como você achar. E se você também quiser comentar, fique à vontade. Cara, assim, eu acho que os jogadores se posicionarem, jogador não, o ser humano se posicionar, eu acho super válido, mas não condeno quem não queira se posicionar, pelo menos numa normalidade que não é o que o Brasil vive, não é o que o Brasil vive, não é o que o mundo vive quanto ao racismo e tal, com todo o caso do George Floyd. Então, é normal um Neymar da vida, por exemplo, querer se abster de uma discussão política, de querer se abster meio que deixar de lado tudo isso que está acontecendo no mundo, de colegas dele estarem se posicionando, por exemplo, e ele simplesmente seguir ali na cartilha, que é mais confortável, tá? É porque, assim, seria muito mais fácil se eu não tivesse me posicionado, se eu não tivesse falado nada, comercialmente falando, digamos assim. Eu perdi 500 seguidores aqui no Instagram, porque eu fiz um post antifascista. Porque eu fiz isso, porque hoje virou muito um Fortaleza e Ceará, virou um clássico rei, entendeu? Você não pode mais... ou você é 100% um, ou você é 100% outro. Se você não pode ser cinza, você não pode... entendeu? É complicado. E por muito tempo eu me abstive de me posicionar publicamente. Quem me conhece, quem troca uma ideia comigo, não tem, assim, dúvida qual o meu posicionamento político, qual a minha preferência política, ou sei lá, qual o meu direcionamento, chame como quiser. Quem troca ideia comigo, quem me conhece, sabe. Mas por muito tempo eu falei, vou entrar nisso, pra quê? Só pra me estressar. Não é nem por perder seguidores, não. Esse não é o grande problema no meu perfil pessoal. Eu quero sempre aumentar o Bora Leão. O Bora Leão é trabalho, o Bora Leão é trampo, o Bora Leão é aquilo que eu quero que tenha mais seguidores, quero chegar aos 100 mil. O meu pessoal, não. Entendeu? Assim, o meu pessoal não, mas eu por muito tempo me abstive e deixei pra lá pra não gerar desgaste, não ter ali que perder noite de sono respondendo, que eu sou desse. Mas, enfim, chega um momento que é insustentável. O momento que a gente vive hoje no país, e aí, seja você de direita, seja você de esquerda, seja você sei lá o quê, se você, assim, entrando no ponto Bolsonaro, né? Eu entendo quem votou no Bolsonaro em 2018 querendo ali uma fuga do PT, uma fuga daquilo que a gente estava vivendo, culpa do PT, culpa de toda a conjectura que tinha no cenário político brasileiro daquele momento. Mas ali em 2018 eu já alertava, já brigava em grupo de família com familiares meus que queriam votar no Bolsonaro, entendeu? Já tem gente falando, negócio de política. Sim, aqui a gente fala de política também. Brigava mesmo, briguei. Porque dava pra ver que essa figura seria bizonha. Eu não esperava que seria tanto. Mas o que a gente tá vendo hoje era esperado, assim. Não foge muito daquilo que ele mesmo prometeu, não foge, cara. Ele sempre vendeu essa ideia, entendeu? Ele sempre vendeu essas maluquices. Por isso que, como eu disse, eu entendo quem votou nele em 2018 e não consigo entender quem ainda está agarrado com ele em 2020. Aí eu não consigo entender, aí eu não consigo achar razoável. Aí eu acho que já beira a loucura, que já beira... o quê, cara? Porque assim, vamos lá, se você com um maluco desse, o que você é? Você é maluco também. Esse é meu pensamento. Voltou. Escuta, agora Tá conseguindo me ouvir? Pronto. É mais ou menos isso, né? Existe um americano negro, né? Martin Luther King, né? Que ele falava, né? Aliás, um pastor da igreja, inclusive, que ele não se calava com o grito dos corruptos, né? Ele ficava muito triste com o silêncio dos bons, né?
Eu acho que é mais ou menos nessa sua perspectiva. As pessoas podem até pensar o seguinte: ah, mas a política não tem nada a ver com futebol, o que é que tem a ver com Fortaleza, não sei o quê. A política, ela está envolvida em tudo, né? Inclusive, por exemplo, tem muitos atletas de futebol que não têm o que comer e não conseguiram receber o auxílio emergencial, por exemplo. Eu estou falando aqui para ficar no futebol. É óbvio que a população em geral não está conseguindo. Mas já que é dentro do assunto, você tem clubes de futebol que vão falir, que não tem mais como existir, porque não estão tendo arrecadação e não estão tendo ajuda financeira. Você Não, tem família... Pega só o ponto de hoje da medida provisória do Flamengo. Do presidente estar ontem com o broche do Flamengo querer essa medida provisória sair. Tudo é política. Tudo é política. Pois é. Aí a turma leva para esse fla-flu, né? De se for um, ou só pode se for o outro, se não for, pronto. Já estamos falando aqui, os dois são do Lula, do PT, por exemplo. Né? Uma coisa mesquinha, inclusive, né? Um pensamento mesquinho isso. Né? Nossa população tem que acordar porque, como falou, tá envolvido em tudo, né? No futebol, no esporte. Por isso que eu, particularmente, fiquei muito feliz, inclusive quando você colocou, olha, estou perdendo aqui seguidores, mas eu tenho que me posicionar. Né? Não dá para a gente ficar calado diante de tudo isso. A gente está chegando aqui, Dudu, no final da nossa live. Eu, particularmente, gostei muito de te conhecer virtualmente. Né? Queria agradecer você ter me dado essa oportunidade da gente conversar, falar sobre futebol, sobre Fortaleza, suas opiniões e avaliações sobre esse mundo como um todo. Queria parabenizar o teu posicionamento, queria parabenizar o Bora Leão. Aproveito aqui e reitero, pessoal que não segue ainda, segue a página do Bora Leão, se inscreve no canal do YouTube, não paga nada, é tudo de graça, para que a gente possa atingir esses 100 mil né, pessoas que acompanham o Bora Leão. E já queria passar para as tuas considerações finais, Dudu. Você falar, fique à vontade aí. Agradecer aqui o papo, muito bacana, poder... eu não ser o entrevistador, poder falar um pouco além do Fortaleza, falar um pouco mais do Bora Leão em si, de mim. Enfim, muito, muito bacana o papo mesmo. E é isso, cara, tudo é política e nesse momento se posicione, não se cale, não se cale. A não ser que você defenda o Bolsonaro. Aí você está errado, você tem que se calar e aceitar, escutar. Nesse momento você escuta. Porque não dá, cara. É um negócio muito lamentável que a gente passa no mundo e podem me taxar do que quiserem aí. Seguir a loja, seguir o, sei lá, bicho. Fico triste, passo mal, velho. Inclusive, pegando aqui só esse link, né, pro pessoal que tá chegando aí, porque o Bolsonaro era o chibata moral da nação. Era o cavaleiro alado que desceria com seu chicote redundante. O pessoal saber, o genro do Silvio Santos é o novo ministro, viu, pessoal, das comunicações. É o que cuida da publicidade, né? É o genro do Silvio Santos do SBT. Do PSD do Gilberto Kassab, viu? Gilberto Kassab é do Centrão, que lá atrás ele criticava que o Centrão não ia ter acordo. O pessoal do Progressistas, o pessoal do Demar Costa Neto, tá todo mundo no governo, tá bom, pessoal? Só o pessoal aí que tá achando ruim. O Aurélio Paiva tá inclusive aqui, né? Aprenda, né, com debate, não seja aquilo, ou que o dano seja só aquilo, né? Senão não tem debate, né? Parece que... eu não sei se você já viu, que o cara tá numa mesa, aí tem um casal na outra mesa, e o cara falando do Bolsonaro, aí ele dizia que ele era do PT, aí quando ele falava mal do PT, ele, não, mas eu não sou nenhum dos dois. Não, o cara não pode. Ou você é um, ou você é outro. Aí no meio que o cara critica os dois, ele explode, né? Explode porque pira a cabeça do cara, né? Porque o cara tá bitolado, só tem isso. Exatamente. Eu quero saber só se tu hoje tomou um suquinho de laranja, assistindo o noticiário e tal. Se tu deu aquela acompanhadinha ali no... Eu tava no aquecimento aqui antes da gente começar, né? O pessoal também saber. A Polícia Civil encontrou o Queiroz finalmente, né? De desaparecido aí pelo Rio de Janeiro. Não encontraram a mulher dele, né? A mulher dele é foragida, para o pessoal também saber. E foram presas outras pessoas envolvidas no esquema de rachadinha, né? Encontraram aí o Queiroz. Eu tomei um suco de laranja ali para comemorar com algumas barras de chocolate, que eu acho que é a combinação perfeita nesse momento.
Eu queria só reavivar aqui nos momentos finais da live um tweet do Carlos Bolsonaro, que me bloqueou lá no Twitter. Muito obrigado, Carlos Bolsonaro. Que, assim, o tweet era... todo mundo perto do Lula é corrupto, só o Lula não é. Tem algo errado nisso aí. Todo mundo perto do Bolsonaro tem alguma coisa. Só o Messias, o salvador da pátria, não tem nada, né? Enfim, fica a dica aí pra todo mundo, né, velho? Pois é, algo não está certo no reino, nesse reino do Bolsonaro, né? O Davi tá até falando aqui, ó, David Quintela, Bolsonaro tá fazendo tudo ao contrário do que ele fez na campanha. Eu acho que não. Eu acho que tirando a aliança com o Centrão, que ele sempre se colocou ali, ele tá cumprindo o que ele falava, velho. Ele tá cumprindo o que ele falava. Tipo, eu esperava isso. Eu esperava que seria tão ruim, mas... Pô, ele sempre disse isso, ele sempre... tem outra coisa também, né? Que ele falou que ia ser 15 ministérios, e acabar com essa farra, e tá fazendo o contrário. A gente tá falando de um cara que passou 30 anos mamando nas tetas do governo, sem fazer nada de relevante pelo estado do Rio de Janeiro. E, cara, seria muito louco esperar algo diferente dessa pessoa. Seria muito absurdo. Inclusive, o David Quintela, acho que ele chegou depois, né? Ele está perguntando o que a gente acha da medida provisória, né? O que a gente colocou é que é difícil, né? De se vai ser boa, se vai ser ruim, mas a questão do Flamengo, sem sombra de dúvidas, né? Vieram tendo reuniões em Brasília porque essa medida provisória beneficia muito o Flamengo, que está com contratos próximos com a Globo de terminar e não assinou com o Carioca, né? Então você tem aí um conflito de interesse e o próprio ministro agora das comunicações genro do Silvio Santos, né, do SBT. Então é bem difícil, é bem complicado e possa colaborar em alguma coisa. Mas quando tem-se, né, a construção de uma medida provisória de forma duvidosa, como está sendo, fica até difícil a gente realmente colaborar no sentido de positivo ou negativo. E entrando no ponto, assim, a medida provisória foi feita por Flamengo, basicamente. Eu duvido muito que ela passe daqui a 120 dias, que ela seja aprovada por N motivos, pela força política da Globo também, enfim. Foi algo feito para favorecer o Flamengo. A medida provisória em si é algo que a gente pode se ver com bons olhos. Não é porque o Bolsonaro assinou que eu vou dizer aqui que é ruim tudo que o Bolsonaro... Não, a gente sabe ponderar. Pode ser algo positivo. Só ainda é muito cedo, a medida provisória foi hoje à tarde, né? Ainda é muito precoce a gente avaliar de qualquer forma. A gente tem que primeiro esperar para ver como os clubes vão encarar isso, como as empresas, né, Globo, Turner, enfim, que compraram esses direitos, vão encarar isso para a gente ter um panorama de saber se foi positivo ou negativo. Bom, pessoal, pessoal que está chegando aí, queria agradecer, né, a todo mundo que assistiu. A gente está vivendo um período muito difícil de fake news, né? Inclusive, Dudu, eu acho que seria uma coisa interessante que distorcem, né? Que dizem, mudam, enfim. Inclusive, as próprias fake news, né? Tiveram muito presentes na eleição do próprio presidente. Tá claro muito isso, né? Inclusive com agora a CPI da fake news e os inquéritos autorizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que a gente tem que a alternativa, né? E sempre assim que a gente falou aqui, você vai lá e pesquisa na Globo, no SBT, na Record, pesquisem tudo, duvidem de tudo. Só não acreditem em não ser, né? Porque eu acho que o bom debate que a gente propõe, né, Dudu, né, mais ou menos nessa perspectiva de tentar abrir um pouco a mente das pessoas, né? Para elas pararem de acreditar em político de estimação, né? Ainda mais quando esse político ele só coloca as questões que o interessam, né? Que interessa a ele. Inclusive, distorcem Queiroz, que há 30 anos, né, amigo da família Bolsonaro, se tornou um traidor, né? Inclusive, eu torço para que ele possa fazer a sua delação premiada. Não, Queiroz agora vai ser comunista também, vai ser esquerdista, Queiroz agora. Só quero para finalizar, galera, que mito só tem um, que é o Ceni, aceitem, e é isso. O único mito que existe aí que você tem que respeitar é o Ceni. Valeu, Dudu. Tudo de bom, meu irmão. Um abraço forte para ti. Valeu, obrigado, um abraço.